Bom, pessoal, isso aqui é uma ajuda na primeira questão da nossa lista de revisão. Lá tem um gráfico de um gerador de uma bateria não ideal. Isso indica então que ela tem uma resistência interna. É o gráfico da diferença de potencial em função da corrente elétrica. Tá? E aí nós temos que responder qual o valor da força eletromotriz, da resistência interna, da bateria e resistência da lâmpada. Tá? Aí é o seguinte, esse aqui é o gráfico e esta aqui é a equação desse gráfico, a equação do gerador. Então a estratégia vai ser a seguinte, nós vamos substituir os valores de U e de I para encontrarmos o valor da força eletromotriz e da resistência interna. Olha só, se eu pegar por exemplo esse ponto aqui, ó, a DDP dele é 10 volts e a corrente elétrica é 4. Então vou substituir aqui. Vai ficar o seguinte, 10 igual a E, que nós não sabemos quanto que é, menos R vezes a corrente elétrica, que é 4. Em seguida, a gente procura outro ponto. Por exemplo, quando a DDP for 8, a resistência, a corrente elétrica, desculpa, vai ser 8 também, né? Então, vou substituir esses valores aí. Vai ficar o seguinte. 8 igual a E menos R vezes 8. E agora nós temos um sistema e nós vamos resolver ele. Uma estratégia de resolver esse sistema é por subtração. Então vai ficar 10 menos 8 é 2. E menos E é anula, fica 0. Menos R4 menos menos R8 vai ficar então R4 menos R4 mais R8, que vai dar 4R. E aí então, fazendo a divisão, nós temos que essa aqui é a resistência interna. Isso aqui já responde a letra B. Para calcularmos a força eletromotriz, a gente substitui então a resistência interna que acabamos de achar em qualquer uma dessas equações aqui. Ó. Eu vou substituir na primeira, por exemplo. Então vai ficar 10 igual a E menos resistência, né? Que ó, a gente achou aqui 0,5 vezes 4. Estou substituindo nessa aqui. Então 10 igual a E menos multiplica aqui. E aí então, somando 2 do lado de lá, dos dois lados, né? Esta é a força eletromotriz, resposta da letra A. Então tá aqui a letra B e a letra A. Para a letra C, a resistência da lâmpada, então a gente usa a equação, né? E dividido por R, resistência externa mais resistência interna. A corrente é 6 ampere, a força eletromotriz, ó, 12, a resistência da lâmpada e aqui a resistência interna da bateria, que é 0,5. Aí você resolve isso aqui e acha o R, tá? Vai tirar o R daí, a resistência da lâmpada. Na letra D, você vai calcular a potência dissipada pela lâmpada, R vezes I ao quadrado. Esse R é a resistência da lâmpada, que vai achar aqui, tá? E o I é o próprio 6 ampere. E o rendimento, que vai ser a razão entre U e E, tá? Espero ter ajudado vocês aí.